Boa noite. Boa noite. O governo da Ucrânia acusa rebeldes de impedirem o acesso aos destroços que podem esclarecer a queda do Boeing. A ofensiva israelense da faixa de Gaza entra no 12º dia com mais de 300 palestinos mortos. Em São Paulo, manifestação em apoio aos palestinos pede o fim do conflito, o mais sangrento da região desde 2009. Veja também, Felipe Massa larga em terceiro no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Após 3 anos fechado, o novo Cine Belas Artes é reinaugurado na capital. E morre aos 80 anos o escritor Rubem Alves. A crise na Ucrânia prejudica as investigações sobre a queda do avião da Malaysia Airlines. O presidente do país, Petro Poroshenko, afirmou que rebeldes pró-Rússia estão dificultando o acesso dos peritos à região de Donetsk, onde o avião caiu na quinta-feira. Segundo Poroshenko, monitores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa tiveram trabalho prejudicado pelos separatistas que controlam o acesso à região. Ele ainda acrescentou que não vai tolerar interferências e espera uma investigação objetiva. A região vem sendo controlada por separatistas pró-Rússia, que estão em confronto constante com o governo ucraniano. O serviço de inteligência ucraniano afirmou ter evidências de que os russos foram responsáveis pelo disparo de um míssil que derrubou o avião, matando as 298 pessoas a bordo. De acordo com os Estados Unidos, o míssil teria sido disparado pelos rebeldes separatistas. Com o ritmo lento das investigações, os corpos das vítimas continuam aguardando para serem resgatados. Líderes internacionais pediram para a Rússia utilizar sua influência na região para facilitar o acesso das equipes de resgate. Na Malásia, para onde o avião iria, familiares e amigos organizaram uma vigília para rezar pelas vítimas do acidente. O ataque israelense na faixa de Gaza entra no 12º dia e já deixou mais de 300 palestinos mortos. De acordo com a ONU, mais de 75% das vítimas são civis. O conflito entre o exército israelense e o movimento islamita palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, é o mais sangrento da região desde 2009. A ofensiva israelense iniciou no dia 8 de julho, com a justificativa de fazer parar os disparos de foguetes do Hamas. De acordo com Israel, mais de 1.500 foguetes já foram disparados contra seu território. O país dispõe de um interceptor de foguetes, o que tem impedido que o número de baixas do lado israelense seja alto. Desde quarta-feira, Israel enviou tropas para ações terrestres e prometeu que os ataques devem ser intensificados. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viajou para a região para tentar encontrar uma saída para o conflito. O Hamas já se pronunciou que só aceita um cessar-fogo caso embargos contra Israel sejam postos em prática. Na Europa, a população protestou pedindo o fim da disputa e a libertação palestina. Aqui em São Paulo, um grupo de palestinos fez uma manifestação hoje cedo na Zona Sul para pedir paz no Oriente Médio. O protesto, organizado pela Frente em Defesa do Povo Palestino, reuniu cerca de 3.000 manifestantes. O grupo saiu em passeata pela Avenida Shukri Zaidan, na Zona Sul, por volta das 3 da tarde, em direção ao Consulado de Israel. A gente não pode permitir de jeito nenhum que isso aconteça em pleno século XXI, diante dos nossos olhos. Uma prisão ao céu livre já há anos, e que toda vez aí as vítimas são crianças e mulheres indefesas. O ato teve o apoio de outros movimentos populares. Sobretudo para poder repudiar a atual ofensiva que está sendo feita, não mais ainda só com bombas e aviões, mas agora também com uma ofensiva terrestre. Os conflitos entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza já duram 47 anos, desde a tomada das terras por Israel em 1967. E mesmo com um novo acordo em 2005, quando Israel entregou as terras aos palestinos, as disputas entre uma das lideranças dos palestinos, o Hamas, e o Estado de Israel continuam. Em 12 de junho, depois da morte de 3 jovens israelenses na Cisjordânia, o conflito
conflito se intensificou. Embora não tenha confirmação da autoria do ataque, Israel atribuiu as mortes ao Hamas e deslocou soldados para a Cisjordânia. Poucos dias depois, a morte de um jovem palestino em Jerusalém provocou disparos de foguetes feitos da faixa de Gaza contra a cidade. O exército israelense respondeu com ataques aéreos e ontem entrou com uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Para o vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo, os ataques só não foram mais sangrentos em Israel devido à interceptação de foguetes pela cúpula de ferro do exército. É importante entender que nesse curto espaço de tempo, mais de 1.000 mísseis já foram disparados no território contra o território israelense. E é absolutamente legítimo, né, que um país defenda a sua população civil. Já o representante do movimento Palestina para Todos ressalta que trata-se de um conflito político no qual 1,5 milhão de palestinos lutam pela suspensão do controle de Gaza por Israel. Acho que são reivindicações justas e muito básicas. Assim, é o direito de ir e vir, né, liberdade de movimento, é o direito de retorno dos refugiados palestinos, é o direito de que, enfim, os medicamentos e todos os bens e serviços possam chegar a todos os lugares. Gaza vive hoje sob cercamento. Se, por um lado, para a comunidade israelense, o diálogo entre as duas comunidades deve ser mantido sem conflito, por outro, ativistas palestinos acreditam que o governo brasileiro tem se caracterizado por um apoio unilateral a Israel. Não é possível manter, acho que, relações militares e comerciais com um Estado que viola a lei internacional. O Brasil é signatário da Convenção de Genebra. Então, acho que o Brasil precisa manter uma coerência com um discurso de respeito aos direitos básicos dos palestinos e de não manter relações íntimas, né, no âmbito militar com Israel. Todos os participantes são responsáveis, né, primeiro, por contribuir para que se tenha paz no Oriente Médio e, por consequência, também que a gente não crie, né, ou não exponencie uma situação externa e traga essa situação externa para o Brasil. E a polícia vai investigar o Hospital Santo Expedito, em Itaquera, na Zona Leste, por suposta omissão de socorro a um homem que morreu após procurar a unidade. A vítima não teria sido atendida pelos funcionários quando passava mal em frente à cancela de acesso ao estacionamento. Uma testemunha filmou o vigilante Nelson França, de 48 anos, se contorcendo e pedindo ajuda. Levado pelos bombeiros a outro hospital, a vítima não sobreviveu. O hospital abriu uma sindicância interna para apurar o caso. A delegada titular da Delegacia do município de Amargosa, na Bahia, Glória Isabel Santos Ramos, foi exonerada do cargo neste sábado. O anúncio é feito 3 dias após a revolta que ocorreu na cidade por causa da morte de um bebê. A população se revoltou contra o caso e queimou motos, carros e um ônibus como forma de protesto. Um policial civil é suspeito de atirar e matar a criança, mas ele nega a acusação. Segundo a investigação, ele perseguia um criminoso foragido da justiça no momento do disparo. Segundo o Departamento de Polícia da Bahia, a decisão de exonerar a profissional foi tomada para preservar a delegada e a instituição. Por causa da onda de violência no município, o comércio e as escolas chegaram a fechar as portas. O início do traslado ao porto de Gênova do navio Costa Concórdia está marcado para a próxima terça-feira. A embarcação naufragou próximo à ilha de Giglio, no litoral italiano, em janeiro de 2012, deixando 32 mortos. A operação para desencalhar o navio teve início na segunda-feira. Equipes especializadas injetaram ar ao navio de 115 mil toneladas para que a embarcação pudesse flutuar e ser levada a 30 metros do local onde naufragou. Dessa forma, o navio poderá ser rebocado até Gênova 2 anos e meio após a tragédia. O resgate do navio terá um custo total de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de euros. O transporte do Costa Concórdia levará cerca de 4 dias e o navio chegará ao destino na próxima sexta-feira. O final de semana começou gelado em boa parte do estado. Aqui na capital paulista, o dia amanheceu com apenas 12 graus e durante o dia a máxima não passou dos 18. Amanhã o frio continua, a temperatura para essa madrugada é de apenas 10 graus. Vamos ver como fica o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda pode gear neste domingo entre a Serra Gaúcha e a capital paranaense.
A massa de ar polar continua derrubando as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil. Essa madrugada promete ser gelada e o domingo amanhece com termômetros marcando apenas 4 graus em Curitiba e 9 graus em Porto Alegre. Durante o dia, mesmo com o tempo ensolarado, as temperaturas ficam baixas e não faz mais que 18 graus na capital paranaense, 20 em Florianópolis e 25 graus no Rio de Janeiro. Nas outras capitais da metade norte do país, faz bastante calor. A máxima amanhã chega aos 29 graus em Salvador e aos 33 em Belém. Para os paulistas, a previsão é de um domingo ensolarado. As temperaturas sobem um pouco mais em relação a hoje, mas ainda ficam amenas. Na região de Marília, mínima de 9 graus nessa madrugada e máxima amanhã de apenas 24. No centro-norte paulista, não faz mais que 25 graus em Franca, Ribeirão Preto, em Barretos e também em Bauru. Na faixa leste, os termômetros não passam da marca dos 19 graus em São José do Rio Preto e também no litoral. Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 10 graus e máxima amanhã de 19. Já no início da semana, o sol ajuda a esquentar gradativamente. Máxima de 22 graus na segunda e de 26 na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Na China, 8 pessoas morreram com a passagem do tufão Hamasun. O tufão, o mais forte a atingir o sul da China em 40 anos, já havia provocado 80 mortes nas Filipinas. Os ventos de mais de 200 km por hora chegaram ontem à tarde na ilha tropical de Hainan, arrancando árvores e telhados, cortando linhas de energia e causando sérios problemas na rede de transporte. Dezenas de voos foram temporariamente cancelados. A Agência Meteorológica da China emitiu um alerta vermelho para o tufão, o que obrigou a evacuação preventiva de mais de 70 mil habitantes. Uma série de ataques com carros-bomba deixa pelo menos 26 mortos na capital do Iraque. Neste sábado, 5 carros-bomba explodiram e deixaram 26 pessoas mortas, principalmente muçulmanas xiitas. A primeira explosão matou 7 pessoas em um posto policial no sul da capital. Outros 4 carros-bomba mataram um total de 19 pessoas em diferentes distritos de Bagdá. A polícia e os médicos informaram que as explosões aconteceram numa zona controlada pelos xiitas nos arredores da capital iraquiana. 9 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo 3 ônibus na Alemanha. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã em uma rodovia de Dresden. Um ônibus com placa da Polônia bateu na traseira de um outro com placa da Ucrânia. O veículo polonês quebrou a barreira central e bateu em um micro-ônibus, também polonês, que trafegava na direção oposta. A polícia identificou 9 mortos e 43 feridos. Na China, um acidente de trânsito no sudeste do país provocou a morte de 40 pessoas. Na madrugada desta sexta, um caminhão que transportava líquido inflamável se chocou com um ônibus que carregava 50 passageiros e provocou uma explosão. 5 pessoas conseguiram se salvar. Na Itália, a Corte de Apelação de Milão absolveu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi da condenação a 7 anos de prisão por prostituição de menores e abuso de poder no chamado caso Ruby. A absolvição de Berlusconi era inesperada, mas os integrantes da corte afirmam que o fato não constitui um delito. Na África do Sul, o aniversário do ex-presidente Nelson Mandela se tornou data comemorativa. O Dia de Mandela foi instituído logo após a morte do líder sul-africano, que faleceu em dezembro aos 95 anos de idade. A data é reconhecida pela ONU e válida em todo o mundo. Na África do Sul, milhares de pessoas dedicaram 67 minutos de seu dia para ajudar o próximo, distribuindo alimentos ou roupas para os mais necessitados. O número é uma referência aos anos de militância de Mandela, considerado um símbolo mundial na luta pela paz e pelo fim da segregação racial. Futebol. A CBF confirmou que o novo técnico da seleção brasileira será apresentado na terça-feira, às 11 horas da manhã. O anúncio se dará no prazo estipulado pelo coordenador-geral de seleções, Gilmar Rinaldi, anunciado para o cargo na quinta-feira.
Um dos nomes cogitados passou a ser Dunga, comandante da seleção entre 2006 e 2010. Tite, ex-Corinthians, é outro que teve o nome especulado. O primeiro compromisso do novo treinador será convocar a seleção para o amistoso contra a Colômbia no dia 5 de setembro em Miami, nos Estados Unidos. Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Atlético Mineiro vai vencendo o Bahia por 1-0. O Figueirense vai perdendo do Grêmio, também por 1-0. E o São Paulo empata sem gols com a Chapecoense. Confira agora os jogos de amanhã. No domingo, às 4 da tarde, tem Internacional e Flamengo. O Palmeiras tem uma pedreira diante do Cruzeiro, enquanto que o Corinthians visita o Vitória. Às 6h30 da noite, o Goiás enfrenta o Sport. O Atlético Paranaense joga contra o Criciúma. E fechando a rodada, o Fluminense tem encontro com o Santos. Fórmula 1, Felipe Massa conquista o 3º lugar no grid de largada para o Grande Prêmio da Alemanha. O brasileiro da Williams ficou atrás apenas de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e do pole position Nico Rosberg, da Mercedes, líder do campeonato. Kevin Magnussen, da McLaren, larga em 4º, Daniel Ricciardo, da Red Bull, em 5º, seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel, em 6º, e Fernando Alonso, da Ferrari, em 7º. O treino foi marcado por um grave acidente envolvendo o vice-líder do campeonato, Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes bateu forte e pode ter que largar dos boxes. Hamilton machucou levemente os joelhos, mas foi liberado para a corrida, com largada prevista para as 9 da manhã deste domingo. Liga Mundial de Vôlei. O Brasil venceu a Itália e está na final da competição. A seleção comandada pelo técnico Bernardinho venceu por 3-0, com parciais de 25-11, 25-23 e 25-20. Os outros finalistas são os Estados Unidos, que venceram o Irã, sensação da Liga Mundial, por 3-0, parciais de 25-18, 25-22 e 25-26. A final será neste domingo, às 13h30 da tarde, horário de Brasília. Confira agora os destaques das principais revistas semanais do país. Com a chamada A Culpa é de Putin, a revista Veja destaca a queda do Boeing 777 da Malaysian Airlines na Ucrânia. A aeronave teria sido atingida por um míssil russo. Já a revista Carta Capital traz uma reportagem sobre os conflitos em Gaza. A revista fala sobre a guerra entre Israel e Palestina e traz um artigo do ministro Celso Amorim sobre o assunto. Isto é, traz em sua edição Os Limites da Rivalidade. A publicação discute como a Copa do Mundo agravou as provocações entre brasileiros e argentinos e defende que isso não pode ultrapassar as fronteiras do futebol. E com a chamada Quem Sairá Bem na Foto, a revista Época destaca a eleição presidencial deste ano, que, segundo a publicação, promete ser a mais disputada de todos os tempos. Confira agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Governo vai licitar linhas de transmissão antes de usinas. De acordo com a publicação, a medida de risco deve ser adotada para tentar driblar o atraso crônico que afeta obras do setor elétrico. Folha de São Paulo. Minas fez aeroporto em fazenda de tio de Aécio. Segundo o jornal, a obra de 14 milhões de reais foi construída durante a gestão do Tucano no governo do estado e fica dentro da fazenda de um tio do agora candidato à presidência. E o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, fez campanha hoje na zona sul de São Paulo. Aécio Neves participou de uma caminhada na região do Imiboimirim, no sul da capital paulista. O candidato estava acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, e do candidato ao Senado, José Serra. Aécio condenou a gestão petista na educação e saúde e voltou a comentar o resultado da pesquisa Datafolha, que mostra o candidato com 20% dos votos, atrás de Dilma, que aparece com 36%. A pesquisa, segundo Aécio, consolida a tendência de segundo turno. Eduardo Campos, do PSB, participou do lançamento da candidatura de Benedito de Lira ao governo alagoano. Depois fez carreata nos municípios de Palmares e Escada, em Pernambuco. Pastor Everaldo, do PSC, participou da inauguração do comitê do deputado Roberto Lemitel, em Jundiaí, e depois inaugurou um templo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
A presidente Dilma Rousseff sobrevoou na manhã deste sábado áreas alagadas pelas chuvas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Dilma anunciou o repasse de 40 milhões de reais para a reconstrução de estradas e casas no estado. O governo federal já havia destinado 14 milhões para o Rio Grande do Sul após o início das chuvas na região. Mais de 20 mil pessoas foram prejudicadas pelas enchentes. Ao todo, 126 municípios decretaram estado de emergência e outros 5 estado de calamidade pública. Além de Uruguaiana, a situação é crítica em Iraí, Barra do Guarita, Itaqui e São Borja. Morreu hoje em Campinas, no interior de São Paulo, o escritor Rubem Alves. Ele tinha 80 anos. O corpo está sendo velado agora à noite na Câmara Municipal da cidade. Rubem Alves estava internado desde o dia 10 de julho na UTI do Hospital Centro Médico de Campinas. Ele deu entrada no local com quadro de insuficiência respiratória devido a uma pneumonia. Um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, Alves publicou diversos textos em jornais e revistas e atuou como cronista, pedagogo, filósofo e autor de livros infantis. Psicanalista, também escrevia sobre teologia. Em 2009, Rubem Alves ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, com o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. Foi reaberto hoje o Cine Belas Artes. O tradicional cinema de rua ficou fechado por 3 anos. A reinauguração foi marcada por uma grande festa, em frente ao cinema, com show da banda Mustache e os Apaches. 2 pistas da Rua da Consolação foram interditadas na esquina com a Avenida Paulista. Das 6 salas de cinema, 3 já estão funcionando. As demais ficarão prontas em agosto. 7 milhões de reais foram investidos para reativar o espaço. Com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o local foi rebatizado de Cine Caixa Belas Artes. Como parte da celebração, todos os ingressos para as sessões deste primeiro fim de semana custarão R$ 5. Desenhistas do projeto internacional Urban Sketchers se reúnem para registrar a arquitetura de São Paulo. A ideia é retratar a história das cidades em todo o mundo. Por aqui, o tradicional bairro da Moca foi o cenário dos desenhos de hoje. Construído no início do século XX, este prédio era o endereço da maior cervejaria do país. Mas, neste sábado, o local abandonado virou cenário de arte. Sob perspectivas diferentes, cada um dá uma nova cara à antiga e tradicional fábrica do bairro da Moca. Estes amantes por arquitetura rabiscam e, aos poucos, o desenho vai tomando forma. Esta é uma parte do grupo brasileiro do projeto Urban Sketchers. Eles se reúnem a cada 15 dias e escolhem o local a ser desenhado. Marília é de Mogi das Cruzes, no interior paulista, e veio até São Paulo somente para o encontro deste sábado. Ela é médica pneumologista, mas apaixonada por desenhar. Seria bom se todos os médicos pudessem ter esse tempo de lazer, né? Esse é o meu lazer. Para Rodrigo, a aproximação já é de infância. O estudante de arquitetura conta que aprendeu a desenhar assistindo e copiando os desenhos animados. O desenho é uma linguagem, é uma coisa que todo mundo sempre fala. O desenho é uma forma de linguagem. E você pode escrever uma história com isso, você pode contar alguma coisa com isso. Então, talvez mais do que a foto. E a interpretação de cada desenho é tão particular que você pode escolher se prefere o original ou a sombra que vazou no verso do papel. Depois da fábrica, foi a vez do antigo Moinho da Moca ser registrado pelos desenhistas. A ideia do Urban Sketchers começou em 2007, feito por um jornalista espanhol. E chegou aqui no Brasil por volta de 2011. E, basicamente, a proposta original deles é contar a história através dos
Normalmente, as reuniões do grupo são realizadas nas regiões centrais de São Paulo, mas pela primeira vez, o grupo se organizou para defender a preservação de prédios tradicionais à cultura paulista. O arquiteto e responsável pelo projeto no Brasil, Eduardo Baizek, explica que a tecnologia ajuda a agilizar a criação de um desenho, mas que assim, ao ar livre e à mão, cada detalhe fica mais expressivo. Antes da fotografia, as pessoas faziam registros dos lugares que visitavam através do desenho e da pintura, não tinha outra maneira. O smartphone tira milhares de fotos, não, a gente, em vez de tirar 1000 fotos, a gente faz um desenho. Para defender a memória do bairro é que a jornalista Beth Florido marcou este encontro. Moradora da Moca há mais de 30 anos, ela diz que a história operária desta região está sendo prejudicada pela especulação imobiliária. As pessoas aqui, muitas que ainda estão vivas aí já acima dos 70 anos, elas norteavam a sua vida, o seu cotidiano e formaram suas famílias dentro das fábricas. O apito das chaminés era o relógio, digamos assim, do dia a dia de todo mundo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Boa noite e bom domingo. Confira uma matéria especial sobre abandono de cães no Vem Comigo, neste domingo, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.